Formado em engenharia mecânica, ele iniciou sua carreira na Petrobras e acompanhou de perto transformações importantes no setor de energia do país. Ao longo de décadas, ocupou posições de destaque, presidiu a SEDAI, comandou a FAETEC e foi secretário de Estado de Energia, Indústria Naval e Petróleo do Rio de Janeiro. Em meio a um dos momentos mais delicados da educação fluminense, assumiu a Secretaria Estadual de Educação. Hoje segue contribuindo com reflexões sobre o futuro energético e ambiental do país. Nosso convidado tem uma carreira que atravessa engenharia, educação, energia, gestão pública, mas sempre com um ponto em comum: o Rio de Janeiro. Morador da Ilha do Governador, tricolor de coração e apaixonado pela cidade, Wagner Victor, saudações tricolores. Barbosa, como é que resolve? Fé e coragem que desenvolve. Barbosa, como é que resolve? O Rio melhora quando o povo se move. Barbosa, como é que resolve? Que bom tê-lo aqui também conosco. Pô, muito a produção bem-vindo. fez um belo trabalho, hein? Isso é da produção ótima. Da visão, não é da vizinha, da visão. Nosso Golias da história. Meu amigo, você, se eu for dar o teu currículo aqui, eu vou ficar o dia inteiro, né? Esqueci alguma coisa que você queira apontar ou relevar dessas muitas coisas que você já fez? Não, Barbosa, eu normalmente como engenheiro eu sempre gostei de pular para diversas áreas, então, e a vida tem oferecido essas oportunidades, então é bacana aí. Deixa eu falar da minha área então. Você está completando 30 anos de rádio. Eu brinco, mas falando sério, que você tem mais tempo de Tupi que eu. E é verdade. Tem um podcast na Nova Brasil que fala sobre sustentabilidade ambiental. Conta um pouco dessa sua história com o rádio, com a comunicação. Barbosa, essa história é muito engraçada, né? Acho que mais ou menos 94, 95. Um dia eu estava lá na Petrobras e o superintendente de comunicação, nem me lembro o que era, mas é o equivalente ao Nery de hoje, falou: olha, tem que alguém falar no programa Alô Daisy, que era da Daisy Lúcia, um ícone do rádio, na Rádio Nacional, sobre reajustamento de derivados de petróleo, uma coisa que está acontecendo muito isso. E lá fui eu participava da Associação dos Engenheiros da Petrobras, representando a Petrobras para sentar. Cheguei lá na Rádio Nacional, aquele prédio icônico que tinha até um auditório. Estava muito nervoso, né? Porque a gente não sabia nem falar aquilo. E olhando aquela pessoa que minha mãe falava, Ludez, eu falava, não. E aí nós começamos a falar de tudo, era um programa de debate, no estilo que você faz. E aí começamos a falar. Na prática, não falamos de reajustamento. Eu me lembro, falamos de Madonna, falamos de tudo, e ela me ensinou cada detalhe. Quando acabou o programa, ela falou: gostei de você. Você não quer vir semana que vem? E eu comecei indo fazer Daisy Lúcia, ela virou minha professora. E eu comecei a fazer Alô Daisy, Alô Daisy, Alô Daisy. Depois a Tupi, depois a Globo me chamou, eu fui fazer Haroldo de Andrade. Depois eu fui fazer o Loureiro Neto, muito tempo. E um dia a Tupi me chamou para sair do Loureiro Neto e fazer Tupi. Eu continuamente estou há mais de 25 anos na Tupi e faço outras rádios, e eu só acho que talvez o debatedor mais antigo, e a gente troca ideia. E o mais bacana no rádio, né, é que muitas vezes eu entro no Uber e tudo, as pessoas conhecem minha voz e às vezes não conhecem a minha face, e lembram de mim. E tem coisas emocionantes, quando eu tive momentos difíceis na minha vida, que eu perdi a minha mãe, a solidariedade que eu tive de família Tupi. Uma vez eu fiz uma brincadeira num programa do Barbosa, essa história é maravilhosa, que eu contei, era um programa para debater sobre questão de sorte, né? E eu contei que eu fiz toda a faculdade usando a mesma cueca, uma cueca vermelha. E todas as provas, não foi a faculdade de todas as provas, era com a cueca vermelha. Você fazia as provas com a cueca vermelha. E uma camisa Lacoste furada. E aí eu acabei assim e brinquei assim, falando, e nunca mais tive uma cueca vermelha. Ou seja, apareceram 2 ouvintes na casa da minha mãe e deixaram uma cueca vermelha para mim. Que eu tenho até hoje. Então, de vez em quando eu tenho momentos difíceis, eu uso a cueca vermelha dos ouvintes da Tupi. Tem que, claro, vir aqui para não esquecer nada, e vai ficar coisas, e vão ficar coisas para trás, porque o cara é a história do Rio de Janeiro, se confunde com a história dele. Você era secretário de Energia, Indústria Naval e Petróleo no Rio de Janeiro, no apagão de 2001, Victor. Olhando para trás, o que você considera que faltou para aquela crise não alcançar o que alcançou na época? Ô Barbosa, eu acho que o gestor público, o profissional, ele acaba tendo sucesso, tendo sorte quando não acontecem grandes crises.
Logo que eu assumi a secretaria, veio a crise do apagão. E, coincidentemente, como eu conheci o sistema, eu consegui levar o então governador Garotinho, que mandou o Fernando Henrique Cardoso uma carta dizendo que ia ter um apagão. E o Fernando Henrique respondeu dizendo que não tinha um apagão. Dali para frente, quando teve o apagão, com aquela grande crise, muita gente não viveu, na realidade nós tínhamos o anúncio provando que era uma crise anunciada. E na ocasião, o Fernando Henrique Cardoso montou um grupo de trabalho que era coordenado pelo Pedro Parente, que era da chefe da Casa Civil, e com coordenadores regionais. Eu era o coordenador regional da região Sudeste e a gente fez um trabalho fantástico. Conseguimos expandir o sistema elétrico brasileiro rapidamente, com termoelétrico, conseguimos botar uma meta de redução de 20% na oferta de cada uma. Foi um enfrentamento talvez que não tenha tido precedente do ponto de vista de racionamento de energia. Uma coisa que eu tenho muito prazer, logicamente trouxe muito aprendizado para a melhoria do sistema. Até hoje o sistema ele é muito mais confiável em função dos problemas que foram enfrentados, os problemas que aconteceram. Até a criação de um órgão para fazer o planejamento energético brasileiro é criado anos depois que a EPE, por acaso, que participa, meu filho hoje é concursado de lá. Como é que é a vida? E ele fica no Rio de Janeiro. Então, muita coisa do setor elétrico que melhorou foi fruto do apagão que nós fizemos enfrentamento e era uma coisa muito difícil. Crise é uma coisa que não te põe medo, né? Inclusive, uma delas, você deu um up, né? Durante sua gestão como secretário, o Rio viveu uma retomada da indústria naval após anos de queda. O que contribui para isso? Porque estava parado e você botou para andar. O que houve? Barbosa, o Rio de Janeiro ele tem uma história para a indústria de construção naval. Aqui no século XVII foi construído o maior navio do mundo, o Galeão Padre Eterno, que dá o nome do galeão, que está até hoje lá na ilha, porque foi feito o maior navio do mundo. E o Rio de Janeiro, o Brasil, ganhou muita força a partir do século XIX, com o Irenão Evangelista de Souza, que era o Barão de Mauá, quando começam a fazer grandes estaleiros, o primeiro ali na Ponta da Areia, em Niterói. O Rio de Janeiro tem 3 baías, Baía de Guanabara, Baía de Sepetiba, Baía de Ilha Grande, com potencial, que são áreas abrigadas para estaleiro. Chegamos a ser o segundo maior produtor. E quando eu assumi a secretaria, praticamente todos os estaleiros estavam fechados. Fez um grande movimento, teve apoio grande da Petrobras, criamos um conceito de conteúdo local que existe até hoje na indústria do petróleo, que era um conceito que veio do Mar do Norte, reduzimos tributos, melhoramos as linhas de financiamento que eram dadas pelo BNDES, do Fundo de Marinha Mercante, fizemos um programa de reabrir escolas técnicas, qualificar mão de obra e trouxemos investidores de fora, alguns investidores de Singapura, como tem o Brasfels com o Taverolme, reabrimos o estaleiro Mauá, reabrimos o antigo estaleiro EMAC, que virou EISA. Fizemos um movimento que fez com que o Rio de Janeiro viesse a abrir e reabrir 18 novos estaleiros. Chegamos de 5 mil empregos para quase 100 mil empregos no Rio de Janeiro. Infelizmente, houve um declínio recentemente, nos 8 anos passados, mas é um trabalho ainda que tem grande oportunidade, porque a gente tem um perfil histórico voltado à construção naval. O Rio de Janeiro e o Brasil têm um potencial muito grande nessa área. Vai dar para reverter essa história? Eu acho que lentamente a gente está conseguindo reverter esse processo e tem um papel muito importante que a Petrobras, que sempre colocou, né? Porque hoje não são os grandes navios, apesar de Transpetro voltar a fazer navios, mas sim a construção de plataformas de petróleo, são equipamentos muito modernos e esses equipamentos engenheirados, o Brasil, especialmente o Rio de Janeiro, tem um potencial muito grande. Por falar em potencial, um dos problemas do interior do estado do Rio e que impactam esse crescimento no interior é a infraestrutura de energia elétrica. Que a época em que você foi secretário, botou energia elétrica, nem tinha. E aí, como é que foi essa história e como é que está agora e o que pode se fazer? Barbosa, o programa de eletrificação rural é um dos programas que eu mais tenho orgulho de ter feito. Hoje eu estava falando com o Magalhães Lins, que ele me mandou uma foto do Arthur Moreira Lima, o pianista. Ele falou, tocando o hino do Fluminense. Falei, o Arthur Moreira Lima, quando eu fazia meus programas de eletrificação rural, ele botava um piano no caminhão, um programa que eu fiz, e a gente inaugurava as eletrificações rurais tocando música clássica nas praças do interior. Era uma coisa que me emocionava muito. E eu me lembro que nós montamos um programa, primeiro chamado Luz no Campo, depois o Luz para Todos. O Luz no Campo, a gente entrava com aporte do ICMS do Estado para alavancar
a questão da luz no interior. Para você ver, o lugar onde meu pai nasceu, que foi no interior de Cambuci, eu tive a oportunidade de botar luz na casa que meu pai nasceu. Foi uma emoção muito grande para mim. 60% das propriedades rurais do Rio de Janeiro não tinham energia elétrica. Nós estamos falando agora, no limiar do século XX para o século XXI. Foi quando a gente começou esse programa, nós zeramos as propriedades sem energia elétrica no Rio de Janeiro, Ilha Grande não tinha luz. Então foi um trabalho Paraty, botamos luz até em aldeias indígenas no Rio de Janeiro. Foi um programa que a gente levou muito forte para o interior. Eu fazia tipo caravana, holiday, mandava fazer o projeto e eu só ia lá quando o projeto, não na promessa, o projeto estava iniciando ou finalizando. Então, nos 92 municípios do Rio de Janeiro, inclusive na capital, nós fizemos eletrificação e é um dos programas que eu mais me orgulho e que mais me emocionou, porque eu via pessoas chorando, pessoas emocionadas. Uma vez eu fui inaugurar em Campos um senhor de 80 anos, que viveu 80 anos sem energia elétrica. Quando ele aperta o interruptor para acender a luz, ô Barbosa, ele começa a chorar e não consegue largar o dedo do interruptor e começa a tremer. As pessoas tiveram que tirar ele, porque ele chorava tremendo com o dedo, porque ele achava que se tirasse o dedo... Ia apagar a luz. Ia apagar a luz. E o netinho dele chorando vendo isso. É uma coisa muito emocionante. Fico feliz aí como engenheiro, tendo vivenciado essa oportunidade. A oportunidade de resolver um problema, mas a oportunidade que Deus lhe dá para você fazer algo que lhe dá prazer. Virada do século, virada do milênio, para além dessa história, tem a história do Porto do Açu, que é um de seus filhos mais queridos. Como é que faz para sair do papel? Como é que faz para o Porto do Açu acontecer? Porto do Açu é outra história muito bacana. Quando eu entro na secretaria, nós tínhamos o porto da Petrobras, que fazia o apoio offshore, saiu uns barcos para apoiar, que era em Macaé, mas já lotado em Betiba, e dali para frente ele não cabia mais movimento. Ou eu fazia uma nova instalação no Rio de Janeiro, ou ia para o Espírito Santo. Então eu peguei o mapa de batimetria da nossa costa, a batimetria que define a profundidade, e verifiquei que tinha um lugar com um potencial muito grande, onde você tinha uma queda literalmente da profundidade, o potencial de calado muito rápido. E fiz uma modelagem para ali fazer um porto avançado. Pegamos uma empresa de engenharia, desenvolvemos, todo mundo me chamava de maluco. Eu ia para campo, todo mundo me chamava de doido, isso não tem jeito, é uma ponte em Niterói, não sei o quê. E o projeto foi andando. Começamos a negociar uma demanda inicial da Petrobras, ela não colocou. Um dia eu levei o Ike, aí já no governo Rosinha. E eu levei o Ike para falar para o Ike, olha, Ike, você vai usar esse porto que tem um potencial, mas vamos... para fazer movimentação offshore, mas você poder trazer minério para ele. Aí estava muita gente riu, mas como minério, se as ferrovias estão na mão da Vale? Falei, você vai trazer minério através de um duto, no mineroduto. Aí a gargalhada foi grande, falei, não, mas existem minerodutos hoje na Austrália, mostrei o projeto. Acabou ali, final do dia o Ike me ligou, falei, gostei da ideia, no outro dia nós fomos sobrevoar, eu, ele e Rafael de Almeida Magalhães, que foi o único que não riu. Fomos lá, descemos no local, na hora de descer o helicóptero no local, o helicóptero quase teve um acidente, porque ele afundou, ele era muito pesado, teve que fazer uma jogada para cima, parar no outro lugar, vimos, ele comprou o terreno e executou o Porto do Açu exatamente no projeto que nós fizemos através do mineroduto. E hoje é um projeto que eu me orgulho muito, o apoio offshore, basicamente contratado pela Petrobras é lá, fabricante de linhas flexíveis é lá, então um projeto muito bacana e deixei ainda na minha gestão como secretário com incentivo fiscal, licenciamento ambiental e botei a pedra fundamental do Porto do Açu dia 26 de dezembro de 2006, ou seja, 4, 5 dias antes da minha saída da gestão e foi uma coisa muito linda e eu vejo lá o Porto do Açu dando resultado. Fala em gestão, uma das mais desafiadoras, se não a mais, foi a presidência da SEDAI, que, para além de toda a complexidade de água e esgoto da cidade, trazia o desafio da despoluição da Baía de Guanabara, que começou com você. E aí, dá para despoluir geral ali, ficar bonita a Baía de Guanabara? É o sonho do Carioca e do Fluminense. Ô Barbosa, eu fui o mais longevo presidente da cidade, fiquei 8 anos. E fiquei muito marcado na SEDAI, porque era uma coisa muito intensa. SEDAI era 24 horas, né? Problema de água, problema... E aquilo, de alguma maneira, me apaixonou, especialmente da Baía de Guanabara. Quando eu assumo a SEDAI, um amigo meu, acabou de morrer, o Ítalo, me mandou uma matéria do Globo Ilha, eu com 17 anos, tinha acabado de entrar no curso de engenharia, com um movimento para despoluir a praia que eu moro na Ilha do Governador, que é a Praia do Moreiro. E tinha uma foto minha
tinha uma foto minha. E ele falou, ó o desafio. E eu sempre fui, porque eu fui criado na Baía de Guanabara, ali na Ilha do Governador, no Moneró. E a gente começou a fazer um programa muito interessante, tive apoio muito grande do MIC, como secretário de Meio Ambiente, usando os recursos do FECAM, e nós pegamos uma série de estações que estavam construídas e não recebiam o esgoto, e levamos o esgoto para a estação, botamos as estações para funcionar. Criamos novas unidades e fizemos um programa onde muitas línguas negras que eram lançadas, elas eram retiradas em cinturões de coleta e eram lançados para um sistema de tratamento. E para praias da Baía de Guanabara, a praia da Urca, a Praia Vermelha, a própria Paquetá, nós deixamos o processo todo pronto, eu hoje vejo muita gente comemorando, a Praia da Bica na Ilha do Governador, tinham 8 línguas negras de quase 40 anos lá, e a Praia da Bica hoje tem momentos que ela está liberada, a Praia da Guanabara na ilha, na freguesia, e fizemos um outro programa chamado Cena Limpa, que a gente tirou esgoto na Praia do Leme, Praia do Leblon e Ipanema, que voltaram a ser liberadas para banho. E o grande trabalho que fizemos, que foi na Lagoa Rodrigo de Freitas, que permitiu que esse conjunto de obras, Barbosa, baseasse a proposta do Rio Cidade Candidata. O Rio Cidade Candidata, eu fui um dos coordenadores do meio ambiente. E um dos maiores desafios era a qualidade da água e a questão do esgoto. E no Rio Cidade Candidata, nós vencemos a Olimpíada, simplesmente Madrid, Tóquio e outra cidade nos Estados Unidos, que era de onde Madrid, Tóquio e outra cidade dos Estados Unidos. Esqueci o nome. E literalmente foi uma vitória excepcional. E a nossa proposta da área de água e esgoto, ela foi cumprida, porque a gente botou pé no chão. Pois bem, secretário estadual de Educação, quando foi chamado para esse desafio, né, que aparentemente não tinha nada a ver com o seu perfil, você foi lá e não disse não, disse sim, e inclusive enfrentou uma crise de carência de vagas para o ensino médio, que é a responsabilidade do governo do estado. Como é que foi essa experiência? Essa é uma história muito engraçada. Eu estava na FATEC, né? E aplicando o modelo de gestão meu, que o pessoal diz que eu corto muito, não corto, eu busco otimizar custos para a questão sobreviver. E a educação estava em greve há mais de 100 dias, escolas invadidas, ocupadas, não invadidas, ocupadas, escolas com mais de 100 dias de greve. E o Dornelles me liga, que era o vice-governador, acho que o Pezão estava doente, muito doente, e graças a Deus recuperou. Ele me chama assim, tipo 5h30 da tarde, vem aqui. Quando eu cheguei lá, ele falou, você não é mais o presidente da FATEC. Eu falei, me demitiu, né? Tinha até uma assembleia à noite na FATEC, dizendo que eu estava cortando muito e tudo. Ele falou, você não é mais... Eu falei, tudo bem. Você vai ser o secretário de Educação. Eu falei, governador. Eu falei, não, você vai lá, você tem que acabar com a greve, você tem que melhorar a merenda, você tem que ter isso, tal. Eu falei, governador, só por favor, só anuncie amanhã que eu quero falar com o secretário. Quando eu estou ali no estacionamento, que eu ligo pro meu assessor de imprensa, o Yuri, falou, prepara que coisa. Ele falou, acaba de sair. O Dornelles não esperou, ele acabou de sair. E o Paulo Ramos está indo fazer uma assembleia na FATEC, que tinha uma faixa assim, fora Victor. Ele entra na assembleia e falou, quero fazer um anúncio para vocês, o Victor está fora da FATEC. Eu, agora é o secretário de Educação. Aí era um desafio muito grande. Nós melhoramos muito a merenda, a nossa merenda foi considerada a melhor merenda do Brasil, uma pesquisa da CGU, ampliamos a oferta, tinha muita falta de professores, fizemos otimização das turmas, botamos as disciplinas de filosofia e sociologia na grade permanente, conseguimos repassar dinheiro para as escolas todas fizeram reforma, ou seja, parou de faltar vaga, literalmente nos primeiros anos, que era uma coisa muito grave na ocasião das matrículas. E começamos a implantar o ensino em tempo integral. Quando eu entrei, tinham 98 escolas em tempo integral. Quando eu saí, tinham 215 escolas em tempo integral com formação profissionalizante, técnico e empreendedorismo. Ou seja, eu consegui implantar em cerca de 3 anos mais escolas em tempo integral do que a história inteira do secretário de Educação. E basicamente as escolas eram de normal. Então foi uma fase muito interessante, tive muito apoio da área pedagógica, dos professores. É claro que efetivamente quando você termina uma greve acaba tendo um pouco de reclamação no início, mas eu tenho certeza que se fizer uma eleição lá, o pessoal gosta muito de mim ainda. Você participou da gestão mais produtiva da Alerj. Você foi diretor-geral da Alerj na presidência de André Siciliano e, para variar,
revolucionou aquilo lá e ainda amigo. fez uma mudança da Alerj. Você mudou a Alerj de lugar. Qual foi? Esse foi o maior desafio lá? Essa Alerj tem uma história interessante. Eu estava acabando a educação, né? E aí eu ia voltar para a Petrobras, da Secretaria de Educação. Eu tinha uma proposta para assumir 2 estatais, né? Era no governo Bolsonaro, mas alguns amigos tinham chamado de estatais. E uma delas eu posso até falar, era Casa da Moeda. E aí o cara perguntou, você conhece a casa? Eu falei, não conheço, mas em um mês serei o maior especialista da Casa da Moeda da história. Só que na hora H não saía. E o André me chamou para ser o diretor de engenharia da Alerj. Aí ele falou, vem aqui à tarde. Na hora que eu cheguei lá, ele falou, entra no meu carro porque a gente vai no lugar. Ele falou, Victor, eu não quero nem diretor de engenharia. Tu vai ser o diretor geral, você vai tocar tudo, engenharia e tudo. E tem um problema, nós temos que fazer um novo assédio para a Alerj. Havia uma pré-contratação, um prédio da Alerj. Eu já tinha feito o prédio novo da cidade, tinha uma experiência muito boa, e conseguimos terminar com todas as equipes da Alerj, um prédio novo, excepcional, no antigo Banerjão, moderno, com ambiente adequado, acessibilidade, energia, sustentabilidade. Fizemos aquilo, uma obra só com 6% de aditivo. Normalmente um aditivo de obra de reforma pode chegar a 50%, nós terminamos com 6%, era muito difícil, mas fizemos muitas otimizações e melhoramos a governança da Alerj. Por exemplo, a Alerj até hoje, acho que até hoje está assim, por exemplo, todos os salários da Alerj eu botei na internet. Se quiser saber o salário do fulano de tal da Alerj, o nome do assessor do Alerj, em que gabinete está, nós botamos tudo. Isso era uma caixa preta. Implantamos o pregão eletrônico. Na Alerj nunca tinha tido um pregão eletrônico, botamos o pregão eletrônico. Fizemos um programa de modernização muito forte na Alerj, com o André Ciliano. Tínhamos as contas aprovadas todos os anos. Tive uma relação muito boa com os deputados. Muitos, como eu já tinha sido secretário algumas vezes, nós brincávamos, tinha até uma relação antiga. Mas eu conduzi muito bem. A coisa talvez que eu digo que é mais difícil da Alerj, Barbosa, foi quando eu mudei, que eu tinha 70 gabinetes. E tinha 70 gabinetes a distribuir. Imagine, se eu fosse sorteio, não dava. Eu consegui fazer um storytelling, uma conversa e convenci dos 70, 68 que eles estavam escolhendo o melhor gabinete. E eu escolhia por eles. Eu consegui uma conversa e 68. Só 2 que não deram, mas aí os 2 eram primeira leva, mas acabaram indo na marra. Então, uma das coisas mais difíceis, engraçadas, é um bom ambiente de trabalho. O Galeão, eu sou testemunha, porque passo pelo Galeão por força de ofício e também de prazer, estava um aeroporto fantasma, há muito pouco tempo atrás. E você pegou essa briga como briga pessoal, por o Galeão estar na Ilha do Governador, e você sabia do impacto que ele tem, não só para o governo do estado, mas também para a sua região. Como é que foi isso? Olha, a Alerj tinha uma área que é chamada Fórum de Desenvolvimento, era coordenado, Fórum de Desenvolvimento, salvo o melhor juízo, Roberto Marinho, era coordenado pela Geisa, e o André gostava de levantar muitos temas voltados ao desenvolvimento. O André é uma coisa diferenciada, que ele gosta do desenvolvimento econômico. E um dia eu levantei sobre ele, sobre o crescimento exacerbado do Santos Dumont, que estava uma coisa totalmente inaceitável como aeroporto, parecia aquela rodoviária Novo Rio do passado, um caos absoluto, e ao mesmo tempo o Galeão minguava. E aí tinha a questão pessoal. Eu morava na ilha, sempre os empregos no Galeão vieram da Ilha do Governador, e montamos um programa efetivamente retomado do Galeão. Primeiro reduzindo o querosene de aviação, o ICMS, do que era do Santos Dumont em relação ao Galeão, para ter uma atratividade para as empresas ali colocarem. Depois trabalhando em limitar o aeroporto Santos Dumont, onde viam muitos interesses que ele ficasse lotado, até porque esvaziando o Galeão, ele perdia espaço para outros aeroportos, como Viracopos, em Campinas, perdia em relação a São Paulo, Guarulhos, perdia o Confins em Minas, perdia em Brasília, ou seja, o Galeão perdia um espaço na disputa de carga e hub. E esse processo que começou, ainda quando o prefeito era Marcelo Crivella, fizemos as primeiras reuniões e motivamos ao TCU, porque então o ministro Tarcísio não queria que o Galeão de alguma maneira ganhasse a demanda, queria fortalecer por interesse da Infraero, onde a Infraero tinha 100% do Santos Dumont, e logicamente tinha o interesse do lojista, é uma área com muito lobby, e conseguimos ponto a ponto. Eu me lembro que a primeira audiência que foi feita no Senado foi promovida pelo senador Portinho, e eu fui representar lá, fizemos audiência, depois teve um que apareceu, Anastasia, que depois vira ministro do TCU, mas que tinha feito algo semelhante em Minas Gerais, e aos poucos foi crescendo. Com a entrada do Eduardo Paes, tivemos
o Eduardo Paes agregando. A primeira entidade a apoiar foi a Associação Comercial, através do Josa, depois foi a FEComércio, através do Queiroz, depois veio a Associação Comercial, a Rio Indústria, ou seja, a Associação Comercial não, a Firjan. Conseguimos ter uma união plural de entidades de classe. A mídia, tivemos alguma mídia que entrou, a Tupi foi uma das primeiras a entrar, nós tivemos o Diário do Rio, o Diário do Porto, o Correio da Manhã, lá do Magnavita, alguns canais começaram a apoiar. Mais tarde a Globo entrou. E aí, à medida que todo mundo começa a ter união, todo mundo quer entrar no processo. O governo do Estado depois também entrou, e a entrada do presidente Lula favoreceu muito. O presidente Lula, que conhece e gosta do Rio de Janeiro, percebeu que era importante limitar o Santos Dumont ao limite que era o aceitável, 6,5 milhões de passageiros por ano, que é basicamente o volume que faz da ponte Rio-São Paulo mais a ponte Rio-Brasília, e hoje está decolando. Acabamos de ter um anúncio aí maravilhoso da Gol, colocando o aeroporto como um hub da Gol. A Gol, todos os voos nos grandes novos aviões vão sair do Rio de Janeiro, só fazer com que mais voos venham de outros estados para o Rio. Retoma o aumento de carga, a movimentação de carga já está 40% nos últimos meses. A United pegou a oficina da TAP, que ia ser fechada, de manutenção de turbinas, e está botando um grande centro de manutenção de turbinas. Um sucesso completo, que é um sucesso que não para, e eu fico muito feliz dessa união de todos, que eu participei desde o início, já dando resultado. Toda vez que um produto entra na minha vida, eu faço questão de anotar tudo para não esquecer de passar para você todas as coisas que eu vejo aqui no Valem LED, que é um ventilador de teto que já vem com luz de LED dele, né? Que além de ventilar, tem a luz de LED também. Refresca e ilumina ao mesmo tempo. Olha, é ideal para sala, quarto, escritório, em qualquer lugar que você precise de conforto. Eu não sei dormir sem um ventilador naquele jogo, quando está muito quente, junto com o ar-condicionado. Olha, clima do trabalho, de casa, mas dependendo de como tiver, você não precisa nem de ar-condicionado. Ele dá um jeito sozinho de resolver tudo, hein? É conforto, economia e estilo feitos para você. Um custo-benefício que não tem igual no mercado, viu? Você quer encontrar esse produto? Tem muitos outros. É na Jovic. A Jovic tem um modelo esperando por você lá, tá? Tudo em um só lugar. A Jovic tem variedade, qualidade e preço que cabe no seu bolso. Que tal ter um Vale em casa, hein? Antes de entrar na sessão encrenca do momento, e aliás já antecipo para você quais são as 3 escolhidas aqui, que são a Petrobras, o Meio Ambiente e o Fluminense, né? Quero saber da história. Que história é essa do Wagner Victor, ator e roteirista? Essa eu não sabia. Isso é verdade ou é invenção do nosso roteirista Davi? Quero saber se o Davi inventou essa história. Ô Barbosa, isso aí que todo mundo tem... É engraçado, né? Às vezes a gente faz um grande projeto de bilhões ou fecha alguma coisa, mas quando faz uma aparição na TV, as pessoas celebram. Outro dia eu estava na Petrobras, o pessoal lá, o garçom, todo mundo vê. Desde a época da pandemia, do início da pandemia, a gente começou algumas séries serem iniciadas por um cara que é um cara genial, que é o Júnior, que é o famoso, todo mundo chama Zé Júnior, mas o Júnior da Afroreg. E ele começou a produzir séries. A primeira série é a DAS, Delegacia de Sequestro, e depois ele começou a fazer uma série maravilhosa, que é o Arcanjo Renegado. E me chamou para ser a pessoa que dentro do roteiro faz ou contribui para fazer as principais tramas políticas. Tramas políticas essas que não são fakes, são tramas políticas que eu vivi, que eu vivenciei, ou que eu soube que existia. E foi um sucesso maravilhoso. Teve gente agora que falava, pô, isso não tem. Agora, quando viu as gravações do Vorcaro, viu que isso é uma realidade. E começamos a fazer a primeira temporada. A primeira temporada era lastreada, efetivamente, dentro da LERJ. Era uma presidente da LERJ que vira governador. Gravamos lá na LERJ quando eu era diretor geral. E eu comecei a fazer os papéis. E hoje eu sou o presidente do partido lá, faço papel. Meu filho é o hacker. Meu filho faz o papel do Eduardo, um hacker malvado, mau caráter. E eu já estou escrevendo, participando de outras séries. Nós estamos, o Arcanjo, nós já saíram 4 temporadas. Nós já gravamos a 5ª, vai ser possivelmente lançada até o final do ano. E já estamos finalizando de escrever a 6ª temporada. E estamos fazendo o Júnior vai avisar, mas isso não tem problema, que é a Delegacia de Homicídio. Essa possivelmente vai ser um produto da Disney.
também já está gravada, também já está escrita, já foi gravada a primeira cena, e eu estou fazendo também, contribuindo para o roteiro de Cidade de Deus 3, também aí me chamaram. Então agora eu virei uma coisa, e logicamente como o Hitchcock, a gente escreve e aparece em algumas cenas. É um divertimento, é legal, e é um outro mundo, isso gera emprego e um pessoal genial. E à medida que as séries estão vingando, com o grupo do Júnior, o negócio está funcionando como música. Todo mundo, a gente já se entende com o olhar, já tem tudo montado, é uma operação, você vai fazer uma gravação. Você tem 3 gravações, 3 sets simultâneos, cada set envolvendo 300, 400 pessoas, você monta restaurante, você fecha um túnel na madrugada, isso é uma coisa de maluco. É uma atividade econômica que eu não conhecia. E eu estou sempre fazendo os meus papéis. Possivelmente, eu não sei ainda, ele falou, mas possivelmente na delegacia de homicídio eu deveria ser talvez um delegado lá de segunda. O Libiomen é um produto que eu estou usando todo dia. Ele melhora o foco, melhora a disposição e melhora também o namoro. Você fica com a libido nos trinques, como a gente costuma dizer. Libiomen é um produto que você usa todo dia, sem efeito colateral, porque é totalmente natural. É um complemento, um suplemento para a sua vida. Você quer, ter dias melhores, dias mais dispostos, dias mais românticos. Usa o Libiomen. Eu tenho usado todo dia e é bom. O engenheiro Wagner Victor, que também é um homem importante na direção da Petrobras, sediada no Rio de Janeiro. Oriente Médio, né? Uma encrenca a cada dia, uma novidade pior, né? O Irã está disposto a bagunçar, a partir das refinarias e do transporte dos petroleiros, a distribuição do petróleo pelo mundo afora, o que já impactou os Estados Unidos diretamente no preço dos combustíveis. E o Brasil? E a Petrobras? E a gente? Como é que vai ser nessa história? Como é que você vê essa história agora e para daqui a pouco, Victor? Olha, Barbosa, eu escrevo muito artigo e há muitos anos e dou palestra sobre a questão da geopolítica global, onde a questão da energia está muito presente. Tinha muitas pessoas que achavam que aquilo era teoria da conspiração. O presidente dos Estados Unidos ele vem de maneira muito clara e coloca os interesses americanos, os interesses globais voltados à indústria da energia. Quando os Estados Unidos entra lá e retira do poder um presidente de um país, numa operação parece de filme, é porque aquele país é produtor de petróleo, não é porque é produtor de cenouras. Então, a energia está por trás disso. E esse conflito de fontes de energia, de quem vai suprir energia para a China, gerando obstrução na Rússia. Olha, os Estados Unidos está abrindo agora a obstrução, um bloqueio à Rússia está sendo liberado agora para reequilibrar. E o Irã tem uma posição diferente desse setor. Além de ele ser um grande produtor de petróleo, ele está numa região de passagem de grande parte da produção, 20% a 25% da produção mundial de petróleo, que é do Golfo Pérsico, num estreito muito pequenininho, onde você tem condição de atingir rapidamente os seus alvos de maneira muito próxima, ou seja, num grau de fragilização muito grande. E aí se vê uma coisa que nós sempre falamos, que é a importância de ter uma empresa estatal como a Petrobras. Petrobras, se não fosse a Petrobras, nós estaríamos num grande caos no Brasil. Petrobras aumentou a produção de petróleo, o Brasil é mais do que autossuficiente de petróleo, ele exporta petróleo, nesse momento ele está exportando petróleo, e o Brasil refina grande parte do seu consumo nacional de derivados de petróleo. Ou seja, com a produção de petróleo no Brasil, desenvolvido pela tecnologia da Petrobras e seus parceiros, especialmente no pré-sal, e com aumento na capacidade de refino vocacionada a refinar o nosso petróleo e atender nosso nível de demanda, a gente está sendo afetado, mas muito menos afetados do que o caos estabelecido em outros países. As regiões que nós estamos tendo mais problema no Brasil foram justamente as regiões que tiveram refinarias privatizadas, que não têm o mesmo compromisso, não que a Petrobras tenha compromisso social, mas ela tem um compromisso de manter a rentabilidade, mas está voltada à questão do abastecimento e segurança energética brasileira. Sem a Petrobras, nós estaríamos num caos absoluto. Só para lembrar, na década de 70, numa crise menor, nós tivemos um nível de desabastecimento muito grande, o Brasil teve que criar o programa do pró-álcool, para fazer a redução, inclusive, naquela ocasião era muito em relação à gasolina.
Então é um enfrentamento importante, um enfrentamento que a Petrobras continua fazendo o dever de casa, articulado com o governo brasileiro, continua fazendo ampliação da capacidade de refino, está ampliando o refino aqui no antigo Comperj, onde é o Complexo Boa Ventura, o refino de diesel, está ampliando o refino no Nordeste, na RNEST, está investindo em plantas de fertilizante. O Brasil, dos fertilizantes nitrogenados, nós importávamos 100%, porque tinham fechado as fábricas de fertilizantes. A Petrobras voltou a abrir as fábricas de fertilizantes, reduzindo a dependência, ainda há dependência. Então essa questão geopolítica, ela vai ser fundamental, Barbosa, sabe por quê? Quem tiver petróleo, quem tiver energia no lugar estável, estará na frente do mundo. Hoje todo mundo vai pensar 2 vezes em estabelecer as suas linhas globais de abastecimento com países que podem ter conflito. Meio ambiente, preocupa você? A questão que chama mais atenção é da Barra da Tijuca, porque a cada dia nasce um novo projeto e o mais recente, para além daqueles que já cortaram dezenas e dezenas, centenas de árvores. Num só projeto, 900 árvores podem ser derrubadas na Barra da Tijuca, com um compromisso de lei de um replantio multiplicado que constata-se que não está acontecendo. Victor, e aí? Ô Barbosa, eu sou muito amigo do prefeito Eduardo Paes, conheço ele antes de ser vereador. O pai dele era um amigo meu, Valmar Paes, um grande advogado. Valmar viajava sempre, trazia um presentinho para mim. E eu acho que uma oportunidade de melhoria do governo Eduardo Paes é na questão ambiente, a questão do reflorestamento da cidade e recomposição. Isso é uma área que não está muito ruim, entendeu? A gente está vendo os últimos casos, pessoas que estão cortando árvores, não repõem, a gente já debateu isso. Há um projeto de lei que está na Câmara Municipal, projeto de lei 281 de 2024, do vereador Vitor Hugo, até porque os garotos que eu oriento do Engenheiro da Cidade, Francisco, Severino e Ian, fizeram essa sugestão para que se possa dar transparência. Se você cortou, por exemplo, 900 árvores e tem que plantar, por exemplo, 10 árvores para cada um, que seriam 9.000 árvores, você tem que mostrar aonde essas 10.000 serão plantadas e quando foram plantados, e mostrar aonde foram plantados. O que está acontecendo é que esses compromissos não estão sendo cumpridos. Isso está muito grave, a cidade está ficando uma cidade muito quente, a cidade ela não está resiliente, e isso acontece no Irajá, na Ilha do Governador, em Ipanema, na Barra da Tijuca. Não dá. Cortam as amendoeiras, que realmente são árvores que dão muito problemas, são árvores invasoras, mas que davam belas sombras, e põem os pitacozinhos de árvore assim, que não contribuem e depois não cuidam para ela crescer. Então é muito importante o Eduardo melhorar, logicamente agora esse assunto fica à frente do Cavalieri, que é o prefeito. Você é tricolor, isso não é segredo, quem conhece você sabe da sua paixão, e o Fluminense é um dos clubes, junto com o Flamengo, que tocam o Maracanã. O que está achando dessa conversa da licitação do Maracanã, a privatização para equilibrar o caixa do Estado? Isso é bom, é ruim? O que você acha? Esse é um dos pontos de sucesso. Eu acho que eu sou muito crítico da atual gestão do presidente Mário Bittencourt, que agora continua com o seu sucessor, mas sempre defendi a entrada com parceria com o Flamengo no Maracanã. Falava com o Landim trabalhou comigo na Petrobras, pessoa que tem relação, e eu achei que foi uma medida positiva. O Maracanã teve uma melhoria, o Maracanã dá para fazer os jogos dos 2 clubes e ainda eventualmente suportar 6 vagas por ano para cada um dos outros clubes, Botafogo, Vasco, 6-8. Então está funcionando bem, melhorou o Maracanã, estão conduzindo bem, virou fonte de receita positiva e resolver o problema de estádios de grande porte, tanto para o Fluminense e o Flamengo. Para o Fluminense é ótimo que o Fluminense não perde no Maracanã, inclusive não perde do Flamengo no Maracanã. Para o Flamengo é muito bom que ele mantém sempre o Maracanã cheio e tem certeza que ele não vai fazer aquele estádio que não tinha razão de ser, talvez seja sido para a campanha eleitoral do Landim na ocasião. Muito bom, é uma coisa de sucesso do Fluminense, do Flamengo, e uma postura correta do Estado. Comperj foi citado por você como uma base de suporte nessa questão da energia. E aí, como é que está o Comperj, que é uma esperança do coração do Fluminense, um projeto maravilhoso? Olha, o Comperj ele foi paralisado ainda no governo Temer e foi depois finalizado no governo que sucedeu. Ele mudou de nome depois para Gaslub, porque ele começou a receber o gás do pré-sal como uma planta de tratamento,
e com o aproveitamento desse gás para a produção de alguns produtos, como o GLP, que é o gás de cozinha, ou alguns produtos de uso petroquímico, e agora a gente mudou de nome recentemente, chamando Complexo Boaventura, porque tem um convento lá, que era o Convento de Boaventura, histórico, tombado. Mudamos de nome, a Petrobras fez licitação, está construindo plantas equivalentes a refino, né? Produção de diesel, ao mesmo tempo está utilizando alguma coisa chamada tecnologia de gás lube, de aproveitamento do gás para a produção do GLP e, quem sabe, de insumos para a petroquímica, a base é do gás. As obras estão andando, estão sendo contratadas, o conjunto de investimentos foram assinados meses atrás pela presidente da Petrobras, a Magda, com os diversos parceiros. O investimento ali naquela região ali, de contratos assinados naquela época, entre o que está ali no Comperj de Itaboraí e o que vai a Reduc, era algo próximo a 10 bilhões. Então, é um projeto que está andando muito bem e voltou a gerar emprego, voltou a gerar renda, voltou a ser uma atividade econômica muito importante por a área leste da Baía de Guanabara. Um assunto oficial que é polêmica mesmo dentro do governo federal, onde a Petrobras tem papel predominante, que é a margem equatorial, e você tem opositores graves ao seu discurso de que não há risco nenhum na exploração do petróleo naquela região amazônica. Não há mesmo, não, Victor? Barbosa, tudo na vida há risco. Nós temos riscos de andar, de subir essa escada, cair a escada, esse platô que nós estamos aqui no primeiro andar, ele ter algum erro de projeto, o platô descer. O que a gente fala são as probabilidades de risco da história, que elas são reduzidas e mitigadas pela engenharia. A Petrobras tem uma experiência muito grande em perfurar em águas profundas. O fato que a gente tem que entender é que o Brasil hoje, o Brasil é um país de pobreza energética. Nós temos grande parte da população ainda que faz a cocção, cozinha através da lenha e precisa ter GLP para produzir. O Brasil é um país que requer ter segurança energética, mesmo com essa produção significativa de petróleo. Em menos de 10 anos, se nós não agregarmos novas produções e reservas, dados da empresa de pesquisa energética, a gente deixa de ser exportador para virar importador. Então, quando tiver uma crise dessa, que nem está tendo com o Irã, é um colapso. Então o Brasil não pode se abster de produzir petróleo, que é a riqueza que tem, tecnologia que tem, um petróleo que produz com carbono associado menor do que outros países, porque se a gente parar de produzir, a gente vai importar petróleo de outros países com mais carbono sendo emitido para a atmosfera, sem gerar royalties e participações para os estados e municípios e para o próprio governo, e sem gerar recursos para ciência e tecnologia e sem gerar empregos para brasileiros. É um movimento totalmente inaceitável e hoje produzir petróleo não pode ser uma coisa que tem que ser demonizada. Em 2024 eu ganhei o prêmio CRED Meio Ambiente, que é o prêmio mais importante do meio ambiente, por conta do trabalho que eu fiz na minha história, na área de saneamento, meio ambiente, voluntário. E aí tem uma pessoa que falou, mas como é que o cara de petróleo pode ganhar um prêmio de meio ambiente? Pode ganhar, porque as coisas não são contraditórias e há muita distorção em relação a isso. Há um tempo atrás, uma ONG mostrou os corais da Foz do Amazonas, pegou uma foto de corais que não eram do Brasil, que eram da região do Caribe, denunciado pelo professor Alberto da UF, e colocou como se tivesse corais. Ali não é uma região de corais, inclusive a produção da margem equatorial não é na Foz do Amazonas, é 500 quilômetros da Foz do Amazonas, é no leste, na costa, do extremo da costa do Amapá, a 180 quilômetros do mar. Ou seja, se eu consigo operar um emissário submarino de Ipanema, com 4 quilômetros de distância da praia de Ipanema, lançando 6 mil litros por segundo, a 40 metros de profundidade, não tem problema nenhum na praia de Ipanema, como é que um pequeno vazamento de um fluido biosolúvel, biodegradável, a 1.000 metros de profundidade, 180 quilômetros, 500 quilômetros de lá vai dar algum impacto? Ou seja, o que vazou de fluido, que não era petróleo, que era biodegradável, é o que em 3 segundos o emissário de Ipanema lança. E fizeram um festival danado, aplicaram multa. Por quê? Porque há interesses geopolíticos, Barbosa, que o Brasil não produza petróleo. Por quê? Porque vai depender de importar petróleo de outros países e vai disputar o seu petróleo com petróleo produzido por outras empresas, inclusive que muitas financiam ONGs. Esse Brasil, nós não podemos ser inocentes de abrir mão da riqueza enquanto outros executam. O Brasil hoje não emite 1% das emissões fósseis do mundo. As maiores fontes de emissão do Brasil não é a indústria do petróleo, é o agro.
E mesmo assim as pessoas não falam. Então é inaceitável esse movimento contra, o movimento que manipula a inteligência, manipula a economia e leva o Brasil à pobreza. O principal item, o primeiro item dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, o objetivo é o seguinte: combate, erradicação da pobreza. Erradicar a pobreza é o que mais você contribui para melhorar o meio ambiente. Durim Prata, você quer dar uma afinada? Aliás, quem me conhece sabe que eu dei uma afinada, né? E não é sozinho, nem à toa. Claro que você tem que ter disposição, tem que fazer seu exercício, mas uma ajuda vem em boa hora. E esse produto, eu anotei aqui, ó, é um produto natural, reduz a absorção de gordura, controla o apetite, dá mais leveza, mais equilíbrio, você está mais leve. Olha, por mais que você goste aí do peso que você tem, quando você fica mais leve, você sente a diferença, viu? Emagrecimento com controle para quem quer ter consciência do que está fazendo. Durim Prata. Viu que deu uma melhorada aqui? Não pode ir embora sem a última questão separada aqui para o fim. Você foi candidato a vice-presidente do Fluminense. Próxima eleição vem a presidente? Não. Por que não? Você é um bom administrador, apaixonado pelo Fluminense, conhece futebol. Por que não? Barbosa, eu não sou aquele governo, eu sou contra, mas é o seguinte, não tenho, aquilo ali foi uma composição necessária em cima da hora, que o vice-presidente, o pessoal de alguns movimentos queriam botar uma pessoa com uma visão um pouco mais contundente, mais radical para a campanha. Naquela campanha era a saída do presidente anterior, mas não, eu posso sempre estar ajudando o Fluminense. Sou ativo nos grupos, falo, reclamo, mas não tenho nenhuma pretensão de estar à gestão no Fluminense. Não dá para conciliar com meus afazeres profissionais atuais. Eu faço muita coisa, falando até roteiro, dou aula, continuo dando aula na Fundação Getúlio Vargas. Tem uma série de coisas que não dá tempo hoje, tá? Mas eu, sempre que puder, sempre que o Fluminense me chamar, estarei junto para ajudar, mas não vou pegar. Admiro. Na eleição passada apoiei o Ademar, e o Adir, que era o vice, mas não pretendo, não. Da educação ao saneamento, você passeou pelas esferas de administração da coisa pública, né? Agora na Petrobras continua de toda maneira agindo por aí. O que falta para o Wagner Victor fazer? Barbosa, é engraçado, eu nunca parei para pensar nisso. Na realidade, o que falta para mim é eu saber que sempre eu gosto sempre de chegar e puxar um papelzinho do meu bolso para saber o meu passivo que eu tenho, porque é sinal que eu tenho muita coisa que fazer. Eu anoto as minhas coisinhas que eu vou fazer, normalmente no papel, do que eu tenho que fazer. Então, o dia que eu abrir o papel e estiver vazio, eu vou estar preocupado. Eu quero continuar tendo coisa para fazer. Mas não tem nenhum desejo, alguma coisa que você não fez ainda, mas gostaria de ter feito? Ou de fazer no futuro? Próximo ou não? Não sei, Barbosa, eu não parei ainda, não parei para pensar. Hoje, por exemplo, eu vou te falar a verdade, eu estava muito tempo fora de um governo, 24 anos, né? Aí um dia eu falei, vou voltar para Petrobras. E eu falei, isso vai ser um choque para mim. O primeiro dia que eu entro lá naquele hall, eu parei ali, fui fazer uma oração, falei, pô, meu Deus, é isso que eu quero. Hoje eu estou animadíssimo na Petrobras. Eu adoro a Petrobras, eu gosto da Petrobras. Eu pego a garotada que é mais jovem e eu me divirto, porque na realidade eu busco também ter humor e conduzir. Então eu continuar passando informações, trocando, preparando jovens. Eu tenho muito prazer em preparar jovens. Semana retrasada eu fiz um programa lá chamado Diálogos para Negociação. Não era curso, era para pegar só gerente de alto nível e falar, passar as percepções, como o pessoal hard negociava no passado e como o pessoal hoje negocia, porque é um choque cultural. É óbvio que a gente não pode ser hard, troglodita que nem era antes, nós éramos uns trogloditas negociando, mas também tem muito daquele aprendizado que dá para usar. Então, a gente tem que equilibrar o processo, então treinar jovens, continuar treinando jovens, quem sabe voltar alguma coisa para a área de educação. A Fundação Getúlio Vargas está criando coisas novas lá, a gente está discutindo algumas coisas novas, mas não sei, ainda não parei para pensar. Agora eu estou
no 40 a menos. Eu estou na minha contagem regressiva para complementar 40 anos da Petrobras, quando a gente ganhou o escudinho com 4 brilhantes da empresa. Eu quero contar os meus 40 anos, aí eu vou pensar literalmente com o passe. E hoje eu tenho uma grande meta, que é meu dia a dia. O Francisco, meu filho, que me deu o prazer de estudar a disciplina que eu gosto, que é a área de energia, se formar na área de energia, trabalhar no que eu faço e conhecer, já está conhecendo muito mais do que eu conheço em muitas áreas. Então, isso é um prazer, e ter a oportunidade de trocar essas experiências com os jovens. Isso me dá muito prazer. Obrigado por ter vindo aqui, nos contar um pouco da sua história. Você sabe da história do Siri no balde? Não. Eu sou o Siri. Tem a expressão que o pessoal fala, botou o Siri no balde. O que é o Siri no balde? Os pescadores descobriram no passado que quando iam pescar era bom ter a isca viva, e botavam os camarões no balde. E o camarão, quando ficava paradinho ali no balde, com o tempo o camarão ia parando, o camarão ia tombando e morria o camarão, e a isca deixava de ser vivo. Aí os pescadores descobriram que se você botasse o camarão lá, mas botasse um Siri, o Siri ficava querendo comer o camarão não morria. Então, muitas vezes eu fico feliz de ser o Siri no balde. Eu não sou o camarão, mas eu tô lá querendo pegar o camarão, e o camarão vai estar vivo para poder disputar. Então, o Siri no balde é uma das lendas importantes que eu gostaria de continuar a ser. O Siri no balde, o Victor no Rio de Janeiro. Wagner, Victor, obrigado mais uma vez. Obrigado, Barbosa. Obrigado pelo convite. Parabéns aí. Esse é o Barbosa Como é que Resolve. Esse aqui resolveu um bocado de coisas. E vem mais gente aí resolvendo mais outro bocado. Conto com você.